Eu quero convidar agora também a professora Edneia Navarro. Ela é do Observatório do Ensino Médio, da Unespar. Ela é pesquisadora também, conhece como ninguém o tema e aceitou o nosso convite para contribuir nessa audiência pública. Bom dia, professora Edneia, bem-vinda. Bom dia, professor Lemos. Agradeço aqui o convite e saúdo a iniciativa da PT Sindicato e o acolhimento do mandato do professor Lemos e dos demais deputados aqui, da Biobeneri, a Luciana Rafaim, que acolhem a necessidade de fazer essa discussão nesta audiência pública. Eu fico muito feliz em ver um grupo aqui tão vasto, né, com lideranças muito importantes para fazer essa discussão a respeito do ensino médio, e eu chamo a atenção aqui de vereadores e vereadoras, a Defensoria Pública. Acho extremamente importante a participação da Defensoria Pública aqui neste espaço para ouvir as diferentes manifestações que se colocam a partir de diferentes pontos de vista, de locais específicos, e que olham para esse objeto que é a questão do ensino médio e o processo de terceirização que está acontecendo aqui no estado do Paraná. Então, estudantes, eu sei que aqui tem também representantes de mães, né, pais, de estudantes que estão vivenciando essa experiência que está sendo feita aqui no estado do Paraná, também os nossos professores e as nossas lideranças sindicais aqui, a Naulei, Wanda, a Valquíria, que são os legítimos representantes aqui dos nossos professores e funcionários de escolas que estão aqui presentes, né? Eu falo da perspectiva de um grupo de pesquisa que foi constituído em todo o Brasil. Eu falo de uma rede de pesquisas, né? O ensino médio em pesquisa, ou em pesquisa, é uma rede de pesquisadores, uma rede nacional, que tem como objetivo pesquisar e analisar esse processo de implementação do chamado novo ensino médio. Aqui no Paraná, então, a rede de pesquisa aqui no Paraná tem 41 profissionais, professores universitários, estudantes de graduação que fazem sua iniciação científica, mestrandos, doutorandos, que se debruçam sobre essa temática. E é em nome, então, deste grupo aqui do Paraná que eu falo com vocês, né? Eu acho que é importante a gente fazer algumas reflexões a partir do que a gente já tem trazido, né? Assim como a Thaís disse que desde 2016, a Marlene também colocou isso na fala dela, a Valquíria, né? Desde 2016 a gente já tem apontado para os problemas que este ensino médio, esse chamado novo ensino médio, traria para a sociedade e para a formação da nossa juventude de modo geral. E a gente sempre alertou em vários momentos, nós já tivemos outros espaços de discussão com professores, com estudantes, nós dizíamos que a bomba ia estourar lá no município, que a bomba ia estourar lá na escola, né, que era lá que nós íamos perceber exatamente todos os problemas da implantação deste modelo de ensino médio. Isso porque uma lei, né, que a lei, sem contar que esse novo ensino médio nasce de uma proposta autoritária, que é uma medida provisória editada pelo Michel Temer, né, medida provisória 746 de 2016, e logo na sequência, apesar de toda a movimentação dos estudantes, apesar das audiências públicas que foram feitas Brasil afora, e que em sua maioria negaram, né, disseram não a essa proposta, por entender que esta organização, essa forma de organização do ensino médio não resolveria os problemas que estavam colocados como problemas de ensino médio no nosso país. Então, apesar de tudo isso, né, em 2017, essa medida provisória se transforma em lei, e aí os estados passam a organizar os seus referenciais curriculares. E aqui no Paraná esse processo começa em 2020 e conclui em 2021 com o documento, né, que é a deliberação 004 do Conselho Estadual de Educação, que institui, então, as diretrizes complementares e o referencial curricular para o novo ensino médio aqui no estado do Paraná.
Mas esses textos, né, tanto a lei de 2017, a lei federal, quanto o documento que sai do Conselho Estadual de Educação, eles precisam ser lidos no seu texto e no seu contexto. Né? E qual é o contexto desses textos? Né? Qual é o contexto tanto da lei de 2017, quanto agora no Estado do Paraná, do novo referencial curricular? É um contexto antidemocrático, é um contexto de desprezo à participação da comunidade, de modo geral, de pesquisadores, de estudantes, de professores, de funcionários de escola, de pais, de mães, da comunidade em geral. Né? Há um desprezo pelo conhecimento que esses sujeitos têm a respeito do processo educacional. E é um contexto de avanço do setor privado sobre os fundos públicos do nosso país. E é isso que nós estamos vendo, então, na implementação desta proposta aqui no Estado do Paraná. Desde 2016 e o ano passado, no início do ano passado, no início de 2021, quando sai o primeiro documento, quando é tornado público o primeiro documento da Secretaria de Estado da Educação, para o Conselho Estadual de Educação discutir o referencial curricular do Estado do Paraná, nós, do Em Pesquisa, o grupo específico ali de Londrina, a qual eu pertenço, da UEL, se organizou a pedido da PP Sindicato e fez uma leitura desse material. E nós produzimos um documento que está disponível lá no site da PP, que é uma leitura e já uma primeira aproximação, mostrando os problemas que a implementação deste novo ensino médio traria para o Estado do Paraná. E naquele momento a gente já alertava, né, para todos esse avanço, né, do setor privado, mas eu sou obrigada a dizer que o Paraná nos surpreendeu para o pior, porque aquilo que a gente achava que seria ruim se tornou muito pior do que a gente imaginava. Quando a lei de 2021, são as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional, abre a possibilidade das parcerias com o setor privado, nós já alertávamos para o problema do avanço do privado sobre o público, mas nós não imaginávamos que se daria de uma forma tão precária, tão precarizada, como está acontecendo aqui no Estado do Paraná. Tá? Precária para a formação dos nossos jovens. Né? A precarização aqui é na formação dos nossos estudantes, é no processo ensino-aprendizagem. E eu quero me deter especificamente sobre isso mais à frente, porque nós da universidade temos uma preocupação muito grande, nós da universidade, dos cursos de formação de professores, nós temos uma preocupação muito grande sobre a forma como aqui no Estado do Paraná tem sido descaracterizado o processo ensino-aprendizagem. Tá? Isso não só nos cursos técnicos e com a participação aí disso que a Secretaria chama de atividades presenciais mediadas por tecnologia, mas também na educação como um todo, né, em toda a rede, com uma série de medidas aí que descaracterizam o ato educativo e tiram do professor a possibilidade de que ele exerça de fato a sua docência. Tá? Mas especificamente então, sobre essa proposta, né, como a gente já vinha, quem olhou, eu acho importante olhar, se vocês não tiveram oportunidade, que olhem o edital, que é o documento que a gente tem público, que a gente tem acesso, que é o edital do Pregão Eletrônico 980/2021, que é o documento que estabeleceu, né, a licitação, o documento que justifica, que organiza o processo licitatório, que dá a origem ao contrato. Aí nós não temos acesso a esse contrato com a Unicesumar, mas neste documento do pregão eletrônico, ali está muito claro qual é, inclusive, qual é a intenção da Secretaria de Educação em relação à educação profissional no Estado. Né? Porque há uma justificativa, primeiro, de que é necessário a expansão do ensino técnico profissional. Quanto a isso, nós não somos contra, obviamente. Né? É necessário expandir? Mas com qualidade. Né? Mas com qualidade, sem
descaracterizar todo o processo de formação profissional. A questão dos profissionais é outra justificativa que eles colocam, que não há profissionais, isso o professor Erinaldo já falou muito bem, né? Existem profissionais sim, e aí nos admira que com a quantidade de universidades, de faculdades que oferecem os cursos de administração, por exemplo, dizer que não tem profissionais para trabalhar com as disciplinas específicas do curso, né, de administração no ensino médio e assim também em outras áreas, né? Então é importante a gente ter claro que esse processo, né, esse processo de licitação desse pregão 980, ele traz uma série de problemas para a organização das escolas, né? Primeiro, o que está acontecendo hoje na escola, né, a Thaís falou isso, outros colegas também já manifestaram, que é essa ideia de que são disciplinas presenciais mediadas por tecnologia. Gente, tecnologia não faz mediação. Mediação acontece entre seres humanos e natureza, e entre os seres humanos entre si. Tecnologia não faz mediação. Aí lá no edital 980 está dizendo que não é educação à distância. Bom, não é mesmo, porque educação à distância tem toda uma organização, tem todo um preparo dos profissionais, do material, e é de livre escolha daquele que se matricula na modalidade de educação à distância. A educação à distância é um modo diferenciado de organização do processo de ensino-aprendizagem e que é de escolha do estudante se matricular ou não naquele modo de fazer a educação. E não é o caso aqui, porque os nossos alunos sequer sabiam que seria desta forma, né? E aí é importante, então, a gente ter muito claro, né, que esse processo de organização disso que é chamado, então, de... Aí no documento eles dizem, olha, não é educação à distância. Não, mas tudo bem. Se vocês disserem que é educação à distância, está escrito isso lá no documento, lá no pregão. Mas tudo bem, se disserem que é educação à distância, não tem problema, porque a lei lá das diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional diz que pode colocar até 50% de educação à distância, né? Então, eles estão dizendo, olha, se nós fizermos a conta, está dando quase 40%, de todo o processo formativo dos nossos estudantes nesses 3 cursos, com o professor lá nessas disciplinas que eles dizem aí como mediadas por tecnologia, né? Então, só para marcar que isso é um engodo, não existe mediação, a tecnologia não faz a mediação, quem faz são os seres humanos entre si. E aí eu quero, para encerrar, para não me delongar muito mais, fazer uma breve explanação um pouco a respeito do que a gente entende por aula. É isso que a gente tem trabalhado tanto nos nossos cursos de formação de professores, né? A aula e a mediação, ela ocorre entre professor e aluno. E nós não podemos substituir essa relação por falsos mediadores, no caso, a tecnologia. E aí eu me lembro, ontem saiu o Observatório do Ensino Médio, né, a professora Mônica Ribeiro, que coordena ali na Federal, soltou ontem a fala de uma mãe, né, dizendo que de uma das escolas que estava se manifestando contra este formato de aulas, e a mãe dizendo que ela assistiu, a escola permitiu que ela assistisse uma dessas aulas para ela entender como é que estava funcionando isso. E a mãe dizia, olha, o professor se perde o tempo todo, porque afinal de contas, uma aula, para ser preparada, ela precisa que o professor tenha o conhecimento da sua turma. O professor precisa saber qual é o ponto em que a sua turma está diante daquele conteúdo. Não dá para falar de agronegócio da mesma forma que eu com estudantes de Cascavel, com estudantes de União da Vitória, ou estudantes lá de Querência do Norte, que tem uma realidade de assentamentos. Então, falar de onde eu parto o conteúdo é o mesmo, mas de onde eu parto e a abordagem tem que ser diferenciada. Então, é óbvio que um professor, falando para salas, né, dezenas de salas, para estudantes de realidades distintas, ele não vai conseguir fazer aquilo que é próprio, né, que é essa relação de mediação que se dá entre
professores e alunos, né? Então, quando o professor se dispõe, ou quando o professor vai trabalhar com uma disciplina, com um conteúdo específico, né, é o princípio da aula. A seleção do conteúdo a partir daquela turma, a reorganização, a transmissão, aquele momento em que se coloca o conteúdo ali em sala, é um momento específico, mas que teve toda uma preparação antes e que precisa também de um replanejamento para depois. Então, o que essa forma de organização está fazendo é descaracterizando totalmente o processo de ensino-aprendizagem e descaracterizando também o conceito, a concepção de ensino integrado. Porque qual é a possibilidade de integração entre a base nacional comum, né, as disciplinas comuns e as disciplinas específicas, quando a escola não tem contato com esses professores, quando esses professores não conhecem a realidade dos estudantes e nem conhecem aquilo que está sendo feito nas outras disciplinas que os alunos têm acesso. Então, é um processo total de descaracterização do ato educativo, para dizer a palavra correta, é um verdadeiro engodo que está sendo colocado para os nossos estudantes, ainda com a promessa de que com isso eles terão inserção no mercado de trabalho. E uma das questões também que a gente precisa discutir, aí eu deixo isso, a gente precisa fazer uma discussão também sobre isso, que é como é que o nosso Estado, como é que o nosso sistema educacional vai se comportar diante da necessidade da formação dos nossos jovens no nível médio. Porque o nosso ensino médio, historicamente, sempre foi, ou você prepara para o mercado de trabalho, empurra esses jovens para o mercado de trabalho, sem que eles tenham a necessidade de ir para o ensino superior, ou você os prepara para que eles possam continuar os seus estudos em nível superior. E nos parece que com as medidas adotadas, apesar de todo o discurso de que está sendo colocado como expansão do ensino profissional e técnico, nos parece que é mais uma medida de contenção de entrada no ensino superior, para que o ensino médio profissional seja a última etapa desse estudante e depois ele possa ingressar no mercado de trabalho, que a gente sabe que não existe, né, pela própria questão aí da terceirização dos serviços, de toda a reorganização do mercado e da produção no nosso país, né? Então, eu encerro aqui dizendo que existem muitas questões que devem ser consideradas, mas a principal dela neste momento é essa falácia e a destruição do processo de ensino-aprendizagem que este modelo está implantando, com o avanço ainda sobre os fundos públicos da educação, que é o que está acontecendo no nosso estado e em outras regiões do Brasil, em várias frentes, né? Essa da empresa privada e aquilo que a gente tem visto aí, que é a própria corrupção, né? Como a Marlene também fez referência, às últimas denúncias aí no Ministério da Educação, né? Então, que nós tenhamos e que os nossos representantes aqui, que o Ministério, que a Defensoria Pública aqui presente também, possa, mais uma vez, atender aos interesses de uma educação pública de qualidade. Nós temos que dizer não a esse processo, porque ele descaracteriza todo o processo de educação do nosso Estado, que nós sempre tivemos muito orgulho e que está sendo destruído dia a dia nesses últimos anos. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Edneia, a sua valiosa contribuição para